E também eu faço ficar com você. Ok. Alô, meus amigos e amigas, mais uma hora do café. Um papo informal, um papo gostoso, com temas polêmicos ou não. Sabe aquele papo gostoso de fazer? É aqui na nossa hora do café. Então, para começar, que as pessoas que vão assistir, é só lembrar toda sexta-feira, nesse meu canal do YouTube, às 19h30, tem um papo gostoso sobre algo que nós vamos fazer. E hoje eu tenho o prazer de convidar as pessoas e tenho um convidado especial, Fábio Boteron, que é um consultor de gestão de pessoas. É um consultor que trata, como eu, como outras pessoas, na parte da gestão de pessoas dentro das organizações. E o nosso tema é um tema gostoso, que eu sempre gostei de fazer, que é gostoso, mas eu vou passar a bola já já para o Fábio, que é sobre o desenvolvimento das lideranças júnior. Aí eu falo, júnior? É aquele pessoalzinho que começa, não é isso mesmo, Fábio? Agora, É aquela. Eu queria, antes de tudo, te agradecer a oportunidade aí de estar com você, pastor, porque conversar com você é uma lição de vida e sabe, a cada dia mais completar o nosso repositório de conhecimento. Eu acho que você traz uma bagagem muito importante aí para a gente, é muito gostoso estar falando com você. Então, primeiramente, agradecer o convite teu, agradecer o Richarlison por ter apresentado um para o outro, né? Que eu acho que foi a nossa grande ponte. E a gente vai falar isso mesmo, cara, de liderança júnior, né? É aquele cara que está no operacional e, de repente, ele vira líder, né? A empresa vai fazer um programa de recrutamento interno e vai promovê-lo ali, né? Então, assim, falar dessa pessoa, eu acho que é falar de uma grande fatia de líderes que às vezes não desempenham o seu melhor resultado por falta de orientação, por falta de um norte para o desenvolvimento da sua liderança. Como você falou, trabalhar com gestão de pessoas, né, é trabalhar com o organismo vivo da empresa. Que eu falo, a empresa fechada, com todos os computadores desligados, por mais que ela tenha uma inteligência artificial, ela precisa de pessoas. E que hoje, mais do que nunca, as pessoas elas estão precisando de desenvolver suas habilidades socioemocionais. Porque o que mais pega não é a habilidade técnica, né? E o que mais acontece na liderança júnior, não sei se faz sentido para você, é a gente pegar aquele indivíduo que é um excelente técnico e eu conduzo ele a líder. Eu perco o técnico e perco o líder. a frase que eu ouvi quando eu comecei a trabalhar com essa questão de gestão de pessoas é: o bom vendedor, você perde um bom vendedor e ganha um péssimo gerente de vendas. Por quê? Porque é um bom vendedor, era um vendedor, ele não está preparado para tratar com pessoas. Ele não foi desenvolvido para gerência. Agora, Fábio, uma coisa que a gente fala, e eu acho que se você apertar o botãozinho aí do procura no Google, né, eu brinco com o pessoal, vai procurar no Google. E o que a gente encontra? Desde 1900 e qualquer coisa, a gente falando, gente, quando você vai promover uma pessoa para um cargo de gestão, prepare essa pessoa, treine essa pessoa, porque a habilidade técnica ele já tem. Agora, ele precisa melhorar a sua capacidade de gestão, de se relacionar com pessoas, de entender que muitas vezes, ou aliás, muitas vezes não, sempre vai acontecer de ter pessoas diferentes, de ter maneiras diferentes para pessoas diferentes para o tratamento, Sim. mas fica sempre naquela situação de que, não, agora é urgente, né? Esperam aquele gerente mais antigo se Aposentar aposentar, ou morrer ou pedir demissão. exato, e aí pega um cara e fala, oh, aquele cara é bom, bota ele como gestor. E isso ainda se agrava quando a Sim, empresa é familiar, que é 90% das nossas empresas. sim, Porque aí o pai sonha que o filho seja o sucessor dele. Só que ele constrói o concorrente em casa. Por quê?
Eu vejo muitas empresas familiares que, na hora que ele vai promover o filho a gestor, né, a vida inteira, o filho viu o pai reclamar. Eu tenho que trabalhar até tarde, isso está difícil, ganhar dinheiro é difícil, é muita conta para pagar, a empresa, o mercado está difícil, a economia está difícil. Como que eu quero que meu filho vá para uma empresa onde tudo é difícil? Né? Então eu falo que muitos pais, quando os filhos viram, eles viram e falam assim, né? Eu vou sair para trabalhar, né? Mas pai, você não pode ficar comigo? Muitos pais viram e falam, e é comum, e eu não condeno, porque é o normal. O pai vai ganhar dinheiro para comprar o teu presente, para pagar a tua escola, para te dar uma vida boa. Para você ter essa televisão, é porque o pai está trabalhando. Se você tem isso aqui, é porque o pai está trabalhando. Sendo que é diferente. Quando eu saio para trabalhar, eu tenho que falar para o meu filho, para os meus sobrinhos, o tio está indo trabalhar porque o tio está agregando valor na vida das pessoas. Você não comeu o pão, é porque teve um padeiro que foi trabalhar. Então, eu saio da punição do trabalho e levo o trabalho como algo importante para a sociedade, para uma comunidade. Então, o pai está indo para que ele possa fazer bem para os outros, como os outros estão saindo para fazer bem para a gente. Se a gente tem essa televisão, alguém saiu para trabalhar. Então, eu não estou te deixando É, e, em, eu, em troca de um dinheiro. e o interessante nessa história, eu agora acrescentar, acho que eu já comentei isso aqui uma vez, numa das horas do café nossa, né? Aqui. Eu lembro que eu estava voltando para casa, eu trabalhava como empregado, como funcionário público de uma empresa estatal, eu trabalhei muitos anos no Banco Central, e eu cheguei em casa, mas muito cansado. Eu chegava sempre cansado, irritado, porque estava numa situação não, nada agradável, né, na empresa. Não estava no local que eu gostava, nada disso. Estava difícil. E aí eu chegava em casa, nossa, péssimo, né? Aí um dia eu conversando com meu filho mais velho, que ele era pequenininho, ele falou: olha, filho, um dia você vai ver o que é bom para nós, trabalhar, não sei o que e tal, porque eu estou sempre cansado, não tinha vontade de brincar com ele, nada disso. Quando ele chegou à idade de seus 12, 13 anos, né, começar a trabalhar, tal, ele olhou para mim e falou assim: eu não. Para ser como você, para fazer o que você faz, eu não quero, não. Ele não queria trabalhar, porque o trabalho É, ele era uma coisa ruim, né? Era o que ele porque o trabalho é ausência, né? Ele está sendo trocado pelo trabalho. via. Eu não tinha vontade de brincar, não tinha vontade de sair, não tinha vontade de nada, porque eu estava esgotado. Caiu aquilo, como lá no Pará o pessoal fala que não caiu a ficha, caiu o fichário, caiu o fichário. Blá, blá, blá. E eu acordei e falei, gente do céu, esse menino que está aqui, no futuro, vai ser um profissional. É ele que vai, é ele que vai tomar conta deste país de alguma forma, e eu vou estar ou vivo, né? E ele vai ter que estar tomando conta. Ele vai tomar as decisões que eu estou tomando hoje. Assim, por que eu trouxe isso, né? Sim. Porque nas empresas familiares, a sucessão, ela tem que começar no café da manhã. Ela não pode começar na empresa. E eu falo para todos os donos de empresa familiar: coloque seu filho para trabalhar em qualquer lugar, para ele aprender o significado do trabalho. Depois você traz para trabalhar na tua empresa. Porque o trazer para a empresa traz para dentro todo o asa paterna, a asa materna. E cria-se vícios que destroem as equipes. Existe Quando o esse emocional vai que virar vai um nisso. líder, eu sou o filho do dono. E tem o emocional. O tratamento não é de trabalho, não é um trabalho, é mais uma coisa. Eu vou para lá, eu sou filho do dono. E tem o lado emocional do pai ou da mãe, que é o proprietário, dizendo: não, pode deixar, ele é meu filho. Né? E mesmo que E a equipe, né?
Sim, Não mexe com ele porque é filho do dono. sim, Não exatamente. mexe com ele porque é filho do dono. Então, as lideranças júniores, a primeira coisa que elas têm, que eu vejo, quando elas assumem um cargo de gestão, é a falta de experiência como gestor. Uhum. Por quê? Hoje eu estou trabalhando do teu lado, nós somos colega. Amanhã eu sou um superior teu. Coisas que eu condenava do meu superior, eu vou ter que, como gestor, exercer. E aí o meu colega vai falar assim: até ontem você criticava o chefe nosso. Agora você resolveu falar que ele tá bom na pinta? Agora você resolveu que é assim que funciona? Então, assim, primeira coisa, a falta de experiência nos traz uma miopia quanto ao que é um cargo de gestão. Maravilha. O gestor, ele é a pessoa responsável na condução e alicerce das suas equipes. Ele tem que alicerçar o negócio quando se fala de pessoas, né? Tanto no financeiro, tudo, mas ele tem, né? Se eu estou num nível ali tático, ele tem que alicerçar as pessoas para que a produtividade e o rendimento seja efetivo. Hoje, isso está um pouco mais difícil, porque pós-pandemia, a insegurança foi algo que reinou. Eu não sei até quando eu fico vivo, eu não sei o que eu quero para minha vida, eu não sei se é isso que eu mereço, então eu vou fazer o que me dá prazer, não o que me dá dinheiro. Porque eu tendo prazer, o dinheiro vem consequente. Então, Sim. inverte-se a pirâmide de Maslow, motivacional, aonde a autorrealização se torna hoje o ponto mais importante em função das necessidades fisiológicas, das necessidades básicas, das necessidades de relacionamento, né? E da formação do que motiva o indivíduo. E mais do que isso, eu vejo que vem a tecnologia como algo extremamente fantástico para agregar valor, mas que acaba, de um certo modo, uh, limitando a capacidade criativa e limitando o pensamento. Então, a inteligência artificial ela é boa? Ela é ótima. Ela tem um repositório fantástico. Nós criamos o que a gente quiser. Se eu for lá no chatbot, eu coloco lá, me dá uma receita de salmão ao molho de maracujá com amendoim. Ele me põe a receita na hora. Me dá, por favor, eu quero agora esse salmão sem peixe. Ele me fala o que eu devo fazer. Então, assim, hoje eu tenho tudo que eu quero na inteligência artificial, Perfeito. porém, com o repositório feito, né? E um dos maiores desafios da inteligência artificial, eu acho, que é como esse repositório se mantém. Porque é a ciência que mantém o repositório. São as experiências que mantêm o repositório. E quando eu estou em pequenas e médias empresas, que é o que a gente mais vive aqui, porque nas grandes capitais a realidade é outra, né? É uma coisa bem diferente daqui do interior. Quando a gente vive no interior, seja de qualquer estado, a gente tem a cultura local que modula muito os negócios e modula muito as pessoas. Então, quando eu estou aqui, Tupã é uma cidade de 65 mil habitantes, O né? importante agora é só para, não querendo te interromper, mas como dizia o saudoso, né, o Jô Soares, não querendo te interromper mais, já interrompendo, é importante que o pessoal que vai nos assistir está dizendo que você está em Tupã, né, que é uma cidade do interior de São Paulo, e eu estou em Lucélia, que também é outra cidade. Então, a nossa realidade é um pouquinho diferente da realidade. Embora tenhamos, eu já vim de uma cidade grande, já de capital, São Paulo, depois Curitiba, mas a realidade aqui é outra. Tem uma realidade. Sim, são realidades diferentes, com Exatamente. necessidades diferentes, com públicos diferentes, mas tendo que fazer a empresa virar. Isso. Estando aqui, estando em qualquer outra, a empresa tem que virar. Então, o que eu observo, quando eu estou numa cidade maior, que eu tenho uma estrutura de governança forte na empresa, é tranquilo. Eu tenho Pompeia muito próximo a gente, que tem a Jato, que é uma empresa que tem uma governança fantástica, né? A gente tem empresas em Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, que têm o mesmo perfil. A gente pega uma Elirã de Marília, a gente tem, na Marília a gente tem o mesmo perfil que a gente tem de grandes empresas. Né? Agora, quando eu pego pequenas empresas de negócios locais, negócios regionais, isso fica um pouco mais complexo. Por quê? É o Fábio, professor de tal lugar, consultor de tal lugar, o Fábio que trabalha na empresa X. Então, a gente começa a
ter no sobrenome algumas patentes, que nos alinha a cultura dessas patentes. Então, o líder júnior, então, é sempre o João da empresa X. Sim, E exatamente. aí eu chegava e eu comprava com o João da empresa X. Mas agora o João é um gestor que ele tem que ver o financeiro, ele tem que cuidar da logística, ele tem que cuidar do atendimento, ele tem que cuidar do estoque. Então ele não está tão disponível como ele estava quando ele era balconista, quando ele era atendente. E aí o próprio público fica, mas o João está metido, hein? Nossa, olha a arrogância do João. Agora nem conversa. Só porque virou gerente não conversa. E aí a gente começa a ter resistência dos próprios colaboradores da empresa. Porque normalmente, quando eu tenho uma empresa grande, eu tenho um sistema de governança que faz uma avaliação de desempenho, e a meritocridade faz a ascensão do cargo. Na empresa pequena, né, é o achismo. Aquele cara é bom, aquele cara funciona, ele é parceiro, ele é honesto, a fidelidade é algo importantíssimo, determinante, é um fator determinante importantíssimo. Então, eu vou pegar ele. E aí, nem sempre o João ele tem aquela capacidade desenvolvida para a liderança. Fábio, Então, nesse vou, momento, vou, vou te cutucar, te fazer uma pergunta agora, que é a pergunta que me fazem sempre. Todo mundo pode ser líder? claro que sim. Tá. Claro que sim. Todo mundo pode ser gestor? Sim. A gestão e a liderança são competências aprendidas. Maravilha. Porque muitas vezes o líder nato, ele é aquela pessoa. Eu falo que assim, o líder nato é aquela criança que chora mais alto no berçário, que movimenta a turminha da escola, que desde a pré-escola ele já é. Desde a família ele já é. Essa pessoa, ela é muito legal como líder, mas às vezes as competências dela também excedem um pouco o limite do corporativo. No corporativo, existe um limite que tem que ser permeado. Porque o líder é um consultor que está co-criando com a equipe. Ele não é nada mais que ninguém. Ele só está co-criando com a equipe. Só que ele hoje tem uma responsabilidade de estar no processo, na máquina da equipe. Mas se ele não trouxer os vagões com ele e não preparar esses vagões, eles vão se deteriorar e vão quebrar. Por que eu fiz essa pergunta? É provocação. E é uma provocação mesmo, inclusive para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir. Porque tem muita gente que fala, não, ser líder precisa nascer com isso aí, como ser criativo, você também precisa nascer. Não, são coisas que você aprende. E outro dia eu estava comentando, inclusive, com uma pessoa que eu estou atendendo, né, uma mentoria que eu estou fazendo, que ela disse assim, não, mas aí fulano tem muito mais capacidade, porque ele já nasceu líder. Não, não nasceu líder. Você tem tanto, você tem um conhecimento, você tem uma habilidade que você precisa fazer isso. Você aprende essas habilidades de ser líder, de ser gestora, a partir do momento que você começa a observar. E aí começamos a conversar, que é aquela história que a gente sempre fala, a cultura, porque muitas vezes as empresas grandes são. Você tem uma pesquisa enorme, como você diz, encontra-se a pessoa mais adequada. E mesmo assim, ela sendo a mais adequada, ela precisa de ser desenvolvida. Lógico, normal. Isso é normal. Agora, numa empresa pequena, de origem familiar, você tem pouquíssimos funcionários. Você vai lá e como você diz, é o achismo. É. E Achismo. aí eu tenho uma situação Diga. que começa a ocorrer uma competição, porque não teve uma avaliação que falasse esse é por causa desses fatores. Então, as equipes elas começam, pessoas que estavam trabalhando super bem começam a se destoar, que a gente vê muito comum isso nos times de futebol. Sim, É muito comum. O técnico, ele é colocado e tirado pelo time. Então, em que momento que eu vou pensar que essa diversidade toda de conhecimento vai ser mola propulsora para minha gestão? No momento que eu penso disso, eu começo a trazer, porque eu já trabalhei com todos, sim. né? Que é diferente do cara que chega jovem e vai trabalhar numa equipe,
que não é da empresa, ele está sendo trazido para a empresa. Esse daí, ele tem todo um começo, e está tudo bem. Mas, independente de eu estar sendo trazido para a empresa, ou eu ser a empresa, ser da empresa, estar levando, como eu potencializo e fortaleço, encorajo a capacidade e a habilidade de cada um para se formar uma teia produtiva e não se rasgar uma rede. Então, eu vejo que a falta de experiência leva a rasgar a rede, não formar rede. Porque um dos fatores do líder jovem, que eu vejo dois grandes fatores importantes, é a dificuldade dele falar não, porque até então ele era amigo do cara, e a dificuldade de dar e receber feedback. Eu posso Porque acrescentar uma coisa? Essa dificuldade, inclusive, ela vem como se tivesse uma cultura, né? Como se vem dentro da organização, não se fala não. Tudo é permitido, eu tenho que sempre estar atendendo daquela forma. Você. e desculpa. E o problema do falar não, ele não acontece na empresa. Uhum. Ele vem do convívio familiar. Porque o não, hoje, a gente vê as crianças, os adolescentes, eles falam não com facilidade muito grande. Mas hoje eles falam um não num processo de negação por não se sentir potente para viver aquela situação. Né? E a pessoa que tem, eu tenho 55 anos, da minha idade, fala não porque sempre o não foi caçador. Ó, não deixa aquele chinelo ali, moleque, arruma teu quarto, não faz isso, não faz aquilo, você não estudou. Então, o não sempre foi punitivo. Então, quando eu vou receber um não, ele vai para o pessoal e não vem para o operacional. E para discutir feedback com as pessoas, eu vejo que a técnica do sanduíche ela foi muito usada, né, por muito tempo e que hoje se quebra muito com essas novas gerações. Porque, pastor, você é lindo, maravilhoso, perfeito. A hora que entra o mais porém, contudo, todavia, entretanto, Acabou. Acabou. quanto maior o elogio, maior a paulada. E Exatamente. depois eu ainda tenho que olhar para você e falar, não, mas eu confio em você. Então, hoje, eu vejo muito o feedback como na metodologia da investigação apreciativa. Uhum. Nós temos um problema, mas nós vamos construir a solução junto. Então, qual é o melhor cenário? O que a gente vai fazer para chegar nesse melhor cenário? Mas eu com a pessoa, porque se uma pessoa errou, teve um deslize, cometeu algo que não estava conforme, né, que é uma não conformidade no processo, ela é a melhor pessoa para se identificar no ponto onde teve a falha e Perfeito. corrigir. Então eu vejo que o feedback hoje ele tem que ser muito mais no processo de questionamento, como construir a solução, né, do que confio em você. Não, nós estamos Eu, juntos. eu acho que eu tenho um exemplo legal para dar aqui para todo mundo, e você pode complementar. Uma pessoa que faz o atendimento, mas fica o tempo todo usando o celular, porque está recebendo mensagens e tem aquela ideia de que precisa responder rapidamente aquelas mensagens. Então, em vez de você falar, não, é proibido usar o celular, né? Que alguma coisa hoje que é complicada nas organizações, você dizer o seguinte, ó, quando você estiver atendendo o cliente, o que você acha que está acontecendo quando você tira a atenção do atendimento e olha para o celular? Você pede para a pessoa achar objetivos e se colocar no lugar do cliente. Eu fiz isso com uma pessoa, dei o exemplo no atendimento, fiz isso com um profissional, aí não vale a pena dizer da Sim, empresa nada, porque a gente não precisa contar, a gente conta o milagre, não precisa contar o santo, como diz, né? perfeito. Ah, e a moça ficou olhando para mim, a dona da empresa ficou olhando para mim assim, nossa, mas você conseguiu. Ela parou de usar o celular agora. Agora o atendimento é muito melhor. Sabe? E
Gastei um pouco mais de tempo porque eu tive que colocar a pessoa numa situação de vamos construir juntos o meu objetivo? É, eu tenho também um exemplo que eu estava no comecinho da pandemia, Sim. eu comecei a dar consultoria para uma empresa aonde o uso de celular era proibido. As pessoas chegavam e colocavam num caixotezinho com o seu nome e o seu celular. E a pandemia veio e era uma empresa só de vendas. E aí o celular foi o único recurso. E aí a gente criou um problema, a gente enfrentou um problema que era, eu tinha o celular, mas eu não sabia usar ele para venda. E agora eu preciso usar para venda. Passou a pandemia, é, a necessidade que as pessoas têm e a angústia que as pessoas têm do imediatismo gerado faz com que elas não consigam, né, aguardar o momento para a solução, para responder. E aí, esse vício do celular vai para o dia a dia dela. E aí Sim, ela fala: Nossa, eu tive um dia super ocupado. Tá, mas quanto você produziu? Porque ter um dia ocupado é uma coisa, ter um dia produtivo é outra. E o líder júnior, ele, na eminência de eu assumir um cargo de liderança, né, na potência em que ele é colocado, ele acha que ele tem que atender todo mundo, a qualquer momento. Então, ensinar a prioridade da gestão, né? Por quê? Até ontem eu estava aqui no balcão atendendo todo mundo. Hoje eu sou líder, então na sexta-feira que eu saí do balcão, eu virei líder, agora eu tenho que ir lá. É, entender o fechamento de caixa, olhar todos os compromissos financeiros, entender como que a gente vai emitir e enviar todas as compras feitas, que precisam enviadas, aonde que eu vou entrar em contato com o fornecedor para trazer, mas o meu cliente quer falar comigo. exatamente. Então, você tem uma gama de situações enorme, né? Tá lá. E o que acontece é o seguinte: você falou uma coisa logo no nosso começo aqui, a respeito de agora eu vivia criticando o meu chefe, que não dava atenção, e agora eu estou sentando na cadeira dele, porque o antigo chefe saiu, e eu falo, agora eu estou sentando em cima do fantasma do antigo líder, do antigo chefe. E aí eu começo a ter Todo conflitos. mundo me olhando agora e falando, agora eu quero ver como é que vai ser, né? E todo mundo o conflito começa a ser gerado. Então, gerenciar conflito nesse momento é muito difícil se eu não tiver duas coisas, duas características importantes do líder, Então, que é a ó, transparência. é, eu quero que você diga para o pessoal, porque a gente está agora falando de técnicas, né? O que que precisa? Primeira coisa, Eu tenho que ter transparência, ok, tenho que ter uma comunicação assertiva e não violenta, né? Mas eu tenho que ter uma visão sistêmica muito forte. Por quê? Cada um defende o seu umbigo, né? Então, uma das coisas que eu vou gerenciar conflito, que é comum eu falar, né? Eu chamo as pessoas para reunião e eu viro e falo, tá, qual a parte de cada um no processo? Se surgiu esse conflito, qual a responsabilidade de cada um? Porque tem um velho ditado, né? Quando um quer, dois não brigam. Né? Então, assim, as pessoas esquecem que as relações humanas elas são bilaterais e que os dois têm responsabilidade na origem do conflito e na solução do conflito. Então, vamos entender o que cada um, qual o papel de cada um. Só que aí vem arrogância, aí vem prepotência, aí vem cargo, né? Porque aí as pessoas, o poder, ele, ele contamina o indivíduo. Quer conhecer a pessoa, dê poder para ela, sim. né? Como as É pessoas falam, né? o famoso ditado que existe desde a época, eu ouvia isso da minha avó, né? Desde forte, Exatamente. desde forte. E Né? assim, eu sempre falo,
Dê dinheiro, mas não dê liberdade. Então, em que momento eu tenho que trazer essa pessoa para reflexão que, se existe um conflito, existe uma dificuldade de flexibilidade e adaptabilidade de cada um. Então, eu busco transparência, eu busco comunicação, eu busco flexibilidade, busco adaptabilidade e, principalmente, qual a necessidade do ganho ser unilateral. Se o conflito foi feito bilateral. Aí tem aquela pessoa que diz, mas eu não fiz nada para ele. Aí você originou o conflito. Começasse a fazer. Fosse mais participativo, fosse mais tolerante, fosse mais flexível, olhasse sem julgamento. Porque o nível de julgamento das pessoas está altíssimo. Exatamente. E a transferência da responsabilidade também. E olha só que interessante como o que você colocou, que é uma coisa que já vem há alguns, eu posso dizer, você tem 55, eu tenho 70. 70 anos me dá uma experiência de muitos anos, assim como você também tem uma experiência de muitos anos, de várias empresas atendidas. Essa é uma situação interessante quando você chega, por exemplo, e já aconteceu comigo, eu recebi um elogio de um chefe meu, uma vez, um diretor, que entrou em contato comigo e falou, né? Olha, preciso conversar com você. E eu respondi para ele de maneira muito direta, muito simples. Olha, neste momento eu não posso te atender, eu estou terminando um processo, assim que eu terminar, eu vou até a sua sala. Qualquer pessoa diria para mim assim, você devia parar tudo que você está fazendo, porque ele é o diretor e tal, não sei o quê. Você acredita que esse diretor tinha um pouco mais de discernimento? Eu acho que ele tinha um bom senso. Ele, numa reunião com toda a equipe, ele disse o seguinte: adorei o que o Armando fez, porque ele mostrou um processo e ele não entrou naquilo. Ele disse para mim alguma coisa e se eu percebi que se eu tivesse alguma coisa que realmente fosse muito mais importante, eu teria dito para ele: larga o que você está fazendo e venha, porque isso é muito mais importante do que você está fazendo. Mas ele foi tão Isso, direto, tão assertivo, né? E aí a sim. comunicação foi. Porque não fiquei brigando com ele. Que é uma coisa que acontece muito comum, Né? né? Sexta-feira, 5 horas da tarde. Tchau, tchau, bom final de semana para todos. Segunda-feira eu quero falar com você, viu? Terrível isso, né? O nível de insegurança que as pessoas vivem hoje é tão alto que acabou o final de semana dela, né? E a doença mental se coloca no lugar da saúde mental. Então, eu sempre falo para as equipes: se eu preciso falar com você na segunda e hoje é sexta, esquece, vou discutir rotina. Por Segunda-feira. quê? Ninguém segura para segunda-feira o infarto que aconteceu na sexta. Ele vai para o socorro e resolve rápido. Então, se não conseguir resolver em 5 minutos, não é urgente nem importante. Se conseguir resolver aí em meia hora, 1 hora, é importante, mas não é urgente. Olha, Ou fa- até talvez tenha um nível de urgência. Agora, se eu posso deixar para segunda, nós vamos discutir rotina. exatamente. Então, não se preocupe com isso, né? Porque as coisas emergentes é aqui agora, não dá para esperar. Então, um cliente que me manda uma ouvidoria que não foi bem atendido e que eu preciso solucionar para ele, é para agora, não é para daqui 3 dias. Agora, se alguém achou que o nível de parcelamento não foi bom, o nível de desconto não foi bom e fez uma reclamação minha como vendedor, por exemplo, isso é da cultura e do processo da empresa. Eu não tenho como mudar. Então, as pessoas e os líderes jovens sofrem muito disso, porque é o que você falou, eles vão largar tudo na hora e sair correndo. Por quê? Né? Porque em que momento eu vou adquirindo maturidade? Para chegar numa posição que a tua posição foi uma posição de uma pessoa madura, que tinha uma maturidade emocional.
Então, trabalhar as competências socioemocionais para a liderança jovem, para essa liderança de primeiro cargo de líder, é o que vai trazer o sucesso na condução das equipes. É o que vai trazer o sucesso no processo de criar, né, a mentalidade de gestor. Porque se eu não criar esse mindset, essa mentalidade de gestor, ele não vai gerenciar. E exemplos de empresas, de organizações que já fizeram, existem, não vou dizer milhares, mas há centenas de bons exemplos que as pessoas podem olhar e dizer: puxa, que interessante. O que eu estava fazendo agora, eu posso mudar. Posso, não tem Sim. problema nenhum. Essa mudança, se eu começar a pegar esse jovem, treinar esse jovem nas competências necessárias que ele necessita para ser um bom líder, toda a organização está crescendo. Não é E só uma coisa, aquele. né? A organização toda cresce. Fazer líder é fácil, Sim. promover a líder é fácil, sustentar o líder é difícil. Então, eu vejo que a governança ela vem com um processo importante da sustentabilidade. E a Uhum. sustentabilidade, do ponto de vista, né, formativo, do ponto de vista emocional e da verdadeiro cumprimento de metas. Então, hoje, a gente vê aí, está tendo um monte de summit aí pelo Brasil todo, com inovação, com inovação, com inovação. É importantíssimo. Falar de inovação é importantíssimo. Por quê? A inovação vai fazer com que eu permita, que eu abra a minha mente, né? Porque muita gente vira e fala, ai, olha, veio muito, né, já há um tempo atrás aí, nós temos várias caixas, né? Vamos pensar fora da caixa. Sim. Então, mas eu penso fora da caixa e não saio da caixa. Não, eu quero inovar, mas continuar fazendo do mesmo jeito que eu fazia antes. Eu quero Então um assim, resultado novo, mas fazendo a mesma coisa. Vou dar um exemplo para você que eu acho que muitas vezes está lá. As pessoas em algumas cidades, eu vou dar o exemplo do Lucélio, tá? Algumas lojas no varejo continuam com aquela coisa de pegar, abre a loja, coloca uma caixa de som na frente, na entrada da loja, coloca música num volume extremamente alto, né? E como se aquilo fosse pegar um consumidor pela mão, trazer ele para dentro da loja. Aí a outra loja do lado resolve também colocar, porque precisa fazer, então fica uma barulheira, né? As músicas nem sempre são músicas agradáveis, né? Então, outro dia eu estava passando que aquelas são músicas. hits que viralizam, né? É. E aí o que que aconteceu? As pessoas, eu olhei, fiquei lá um tempo que eu estava esperando para ser atendido no dentista e do outro lado da rua tinha essa loja agora. Não entrou ninguém na loja. Não entrou ninguém. Isso quando eles não colocam o bonecão do posto, quando não coloca as tendas e tudo mais. Uma coisa que é muito comum, que as pessoas elas hoje estão usando bastante aqui no interior, é o WhatsApp Business. Sim, Então eu uso muito, mas ele hoje já tem o WhatsApp Business API. O quanto que as pessoas sabem que o API hoje, ou API, como as pessoas falam, hoje traz soluções de atendimento sim. e capilaridade muito mais forte. E aí eu tenho uma inteligência artificial que vai substituir o vendedor? Não. Eu tenho uma inteligência artificial que vai substituir o gerente? Não. Mas eu tenho uma inteligência artificial que vai dar ferramentas para que os melhores se sobressaiam. E E que eu atinja ó, você falou muito uma coisa mais que do que eu a acho que caixa de som. as pessoas que estão assim têm que gravar. A inteligência artificial ela traz para você soluções, mas tem o seu jeito, sua maneira e a sua decisão de apoiar. Porque eu já fiz testes em algumas delas, fazendo perguntas muito complexas, tá? Eu
e essas perguntas não foram respondidas. Ele, não, mas principalmente o ChatGPT e o outro, o Gemini, deram soluções assim, tipo, olha, na verdade, você tem que pesquisar, porque, né? Porque esta Uma informação... coisa que está entrando bastante agora, que eu estou gostando muito de ver, né, é, é o estudo da ética dentro da inteligência artificial. Tanto que com a LGPD e com outras legislações aí, muitas coisas que você pergunta, né, no começo, se você perguntasse, né, como eu faço para matar uma pessoa, ela respondia. Hoje ela não responde. Hoje, se você fizer essa pergunta, ela não responde. Então, o nível de profissionais e de ascensão de cargos, né, que está se gerando com a inteligência artificial, de funções que está gerando com a inteligência artificial, ela vai de pequenos lugares a imensos monopólios organizacionais. Então, não são mais empresas como o Banco do Brasil, Vale, Vivo, Claro, a Petrobras, que usam a inteligência artificial. Não, hoje eu consigo o açougue fazer a inteligência artificial. Eu consigo que o mercadinho do bairro mapeie as pessoas quanto ao seu desejo. Então, eu estou lá procurando a receita de um bolo e o mercadinho consegue pegar essa informação que eu fui procurar e já mandar propaganda daquele ingrediente que eu vou usar no bolo para a pessoa. Algo que está acontecendo, pelo menos aqui na cidade e depois em alguns lugares, é que as pessoas estão começando a perceber que aquela ideia de que eu abri uma loja, eu abri um comércio, eu abri algum lugar, as pessoas vão naturalmente entrar, porque eu sou um cara conhecido da cidade, porque eu sou da família tal, não sei o quê. Isso, como dizia, como diz o isso já acabou. Isso não te Isso pertence. vai acontecer. Isso acontece. Sim, mas Mas não, para 10% do movimento. não como era antigamente, como o pessoal. Não, Não, antigamente, né? né, isso há 20 anos atrás, a gente ia lá e marcava na caderneta. Exatamente, acabou. Hoje Embora não. alguns lugares ainda no interior de São Paulo, principalmente aqui no Céu, ainda tem a caderneta, o cheque pré-datado, tem uma série, e ainda. Mas não é para todo mundo. Não. E usar a tecnologia para isso, né, Uhum. veio a quebrar muito paradigma. Então, eu falo que hoje o maior desafio de um líder júnior é o quanto ele está preparado para se permitir a quebrar paradigmas e buscar fronteiras novas. Porque hoje nós temos aí uma gama de conhecimento gratuito ao nosso pé e de alto nível. Não é de pequeno nível, não, é de alto nível. Então, o quanto eu consigo ter discernimento para entender aonde eu busco, o que eu busco e como eu uso o que eu busco. Isso vai ser o diferencial do líder. Então, nos meus processos de mentoria, pastor, eu foco muito nisso. Você quer ser um líder? Legal. Você foi promovido? Legal. Então, agora nós vamos entender qual é o seu papel e aonde você vai buscar recurso para isso. Você já está dando, porque nós já estamos aqui, né? Eu sempre falo, quando o papo é bom, a gente quer continuar, né? Tem, vamos dizer, a parte 2 que eu já vou convidar você para a parte 2 lá na frente, né? Depois de um tempo, Vamos junto. não estamos juntos. Mas como a gente está chegando, você já deu uma série de dicas para as pessoas, nós estamos aí quase chegando já no final da nossa hora do café, que eu queria que você dissesse assim para mim, Armando, desenvolver líder júnior ou líder jovem. Quais são aquilo que você diz, ó, isso aqui é uma dica matadora, tá? Ou Autoconhecimento. matadoras, né? O autoconhecimento começa no processo de autoconhecimento. Eu falo que tem 4 fases, né? Quando eu trabalho a mentoria para líderes jovens, eu trabalho 4 fases. Primeiro, o autoconhecimento. Se ele não conhecer suas fragilidades, se ele não conhecer as suas potencialidades, ele vira refém do mundo. Então, a primeira coisa eu tenho que saber isso.
A segunda, analisar cenário. Aonde eu estou? Quem é meu público? Interno e externo. Tá? A terceira, a percepção. Né? Eu estou me relacionando com quem? Essa pessoa tem qual cultura, quais capacidades, quais habilidades. E a quarto, a produtividade. Né? Como eu uso os três pilares para produzir mais e ter resultado mais efetivo com a minha equipe. Então, são 4 grandes pontos que vão fazer com que o líder ele faça esse processo de formação. E uma coisa que é importante, não é só fomentar o conhecimento para isso, mas a gente vai fazer o conhecimento, vai lá, aplica e volta. Vai lá, aplica e volta. Porque hoje, mais do que nunca, viver a experiência. E eu falo do autoconhecimento começar porque o quanto eu vou me permitir desafiar o status quo, ser ousado para ter resultados ótimos. Fábio, Porque como é que eu faço? você falou uma coisa para mim fantástica. Eu acho que quem vai assistir a nossa Hora do Café vai ter uma mini aula que nós. Sim, eu não gosto de dizer a coisa mini aula, porque a gente não está ensinando nada. Isso já existe, as pessoas têm. Mas uma coisa que eu acho que é importante, tanto eu como você temos essa, é que essas coisas não acontecem num passe de mágica. Você explica para o cara quem ele é e amanhã ele já sai aplicando, mudando a vida dele. Ou seja, não é como você apertar um botão no É computador, uma construção. é uma construção. Eu falo para eles, né? Eu falo para os líderes. Se tornar um líder efetivo Uhum. é mais difícil que ganhar na Mega Sena. Não, e é interessante o seguinte: outro dia eu recebi de um dos nossos concorrentes, e ele tentando dizer que ele poderia resolver num curso de X horas, fazer você ter o conhecimento e tal. E aí ele começou a contar que ele trabalha nesse negócio desde 2003. Nós estamos em 2024. Ou seja, ele levou 21 anos para chegar onde ele chegou. E ele está tentando me dizer que em algumas horas eu vou conseguir fazer a mesma coisa que ele faz. Quando a gente chega nesse ponto, eu falei, meu gente do céu, como é que o cara vai estar tendo a coragem? Ele está dizendo para mim que ele levou de 2003 a 2024 para chegar aonde ele está. E agora, que em algumas horas, magicamente, né, parece mágica, eu vou conseguir ser isso. Não, as experiências vão sendo adquiridas ao É longo igual aquelas do pessoas que tempo. falam, a fórmula do sucesso, com o celular você faz tudo na vida. Concordo, você vai fazer muita coisa, mas tudo é muito. Então, eu sempre viro e falo, né? Olhe para a pessoa que está te falando, entenda a carreira dela, para saber se o que ela vai te oferecer vai ser aplicado e se isso vai acontecer, né? Então é o que você falou. Eu demoro 24 anos para fazer uma carreira, 21 anos, e acho que as minhas dicas vão ser muito importantes. Então, dentro do processo de mentoria, eu vou conseguir virar para você e falar, olha, esse caminho tem esse risco. Esse caminho tem esse risco. A escolha é sua. Exatamente. Vai viver. Agora, O tempo para você maturar isso, para você adquirir a maturidade, é você que vai fazer. Tem pessoas que muito rapidamente conseguem ser extremamente criativas. E tem por isso que eu pessoas que falo. têm mais dificuldade porque tem que sair daquilo que a gente chama da zona de conforto, né? Achando que. É, Né? por isso que eu vou trabalhar a criatividade, eu uso as ferramentas da Lego, Uhum, porque elas destravam rápido o cérebro. sim. Né? Você vai usar Lego, você destrava rápido o cérebro das pessoas. Mas, no momento em que eu preciso trazer para dentro daquele grupo, daquele líder, daquela equipe, daquela empresa, soluções rápidas, eu só vou funcionar como bombeiro. Então, hoje, eu declino de muitos projetos
Porque o bombeiro, ele apaga o incêndio, mas não constrói a casa. Ele não descobre a causa do problema e vai voltar. Às vezes até descobre, mas ele vai embora. O papel dele é apagar incêndio. Ele viu que foi um fio que estourou, ele viu que foi um botijão de gás que estourou. Então ele sabe o que aconteceu, mas o papel dele é apagar um incêndio. Não é trazer para reflexão. Fábio, eu estou aqui, tem tantos exemplos para dar, tanta coisa que Sim, é muito rico. a gente vai ficar. Então, mas a gente vai ter que ir encerrando e convidando as pessoas que assistem, né, que se o café é bom, se o papo é bom, o café adoçado ou não, tem gente que não gosta do açúcar no café, o papo é gostoso e flui, e a gente fluiu bastante, tem muitas ideias aí. Fica aqui o meu convite, e as pessoas também podem mandar para mim, podem colocar nos comentários sugestões, perguntas, sabe? O Fábio, tenho certeza, o Fábio vai responder, nós estamos aqui. Você pode passar o meu WhatsApp para as pessoas, né? A gente vai conversar, porque eu acho que assim, o quanto que o conhecimento não tem dono, Não tem, não tem. ele tem que ser distribuído, mas ele é valor. Sim. Não, e aquela coisa seguinte, né? Uma vez me perguntaram, Armando, mas você vai ensinar isso para as pessoas? E, né? Aí, depois, inclusive um passo para que eu aprenda um pouco mais, estude mais, eu vá buscar novas ideias, vou buscar novos trabalhos. É por isso que a gente fala de programação neurolinguística, de uma linguagem de criatividade, que você usa o Lego, eu uso um outro sistema, que vai ser adequado para cada tipo de organização. Sim, e a gente tem que entender Exatamente. que existe um limite. Uhum. Não queira avançar o limite da sua equipe. Não queira avançar o seu limite. É como eu entrar numa ponte que tem o risco de cair. Se eu não for lá escorar essa ponte primeiro, eu vou cair. Na linguagem que eu uso, a gente chama do elemento ponte, é o famoso BRICS, Isso. que é aquele cara que, opa, peraí, pera, não dá para todo mundo aqui, senão vai todo mundo morrer, né? A É, ideia de ser uma empresa de ponta, criativa, com coisas maravilhosas, tudo, é uma ideia. ela vira um Titanic. Mas espera aí, o Bridger vai pegando e trazendo, e esse é o papel do gestor, dos gestores, dos líderes, vai trazendo aos poucos isso, até que um dia todo mundo está daquele lado realmente dentro do negócio. Nenhuma empresa, né, que eu conheço de sucesso, né, principalmente empresa familiar, foi magicamente de um dia para o outro já saiu coisa. Não deu. O dinheiro que poderia ser um diferencial, né, aplicando todo o dinheiro para comprar e construindo uma equipe fantástica, eu costumo usar aquela dinâmica, né, a história do Flamengo. Lembra do Flamengo, que tinha Romário, Bebeto, não ganhou nem o campeonato carioca. E tinha só craques. Montaram uma equipe de craques. Não ganhou o campeonato carioca. Faz parte. Faz parte. Por isso que eu tenho que, por isso que eu tenho que trazer as pessoas à realidade, aproveitar as habilidades de cada um, co-criando o resultado e não competindo no resultado. E com isso que você falou, a gente termina a nossa hora do café. Meus agradecimentos, sabe? Muito obrigado, um abraço a todos aí que vão nos assistir, que estão nos assistindo, e que assim repliquem o conhecimento, agreguem valor às suas empresas, aos seus negócios, mas principalmente à sua vida. Porque o maior dever do ser humano é ser feliz. Grande abraço a todos, um obrigado, um abraço a você, meu Um amigo. abraço a todos, tudo de bom.